Inicia. Pronto. Gente, boa noite. Pessoal, hoje, dando sequência ao capítulo de Leis de Newton e suas aplicações, nós veremos um caso muito particular que é falado sobre o plano inclinado, algo que é utilizado desde o princípio dos tempos, né? Desde a época da... Só liberar a entrada de Sara. Desde a época da construção das pirâmides do Egito, certo? Já se tinha consciência do que é o plano inclinado. O que, na verdade, o que a gente está trabalhando são máquinas simples. A primeira máquina simples que nós temos é o plano inclinado. Então, qual é a função do plano inclinado? É realizar o mesmo trabalho utilizando uma força de menor intensidade. Veja que eu falei a palavra trabalho. Trabalho é o próximo assunto da dinâmica, certo? Nós temos lei de Newton, força e trabalho, conservação de energia, colisões, impulso e quantidade de movimento, certo? Então, o que a gente vai estudar é sobre o plano inclinado hoje, e de cortesia, eu vou falar sobre polia móvel. Vou mandar vocês escreverem uma formulazinha aí no coração, para não esquecer. Então, vai só. Então, quando se fala em máquinas simples, nós temos lá as alavancas, que a gente vai aprender lá em estática, tá certo? Que aí, no caso aí, eu consigo, né, equilibrar dois pesos. Nós temos a polia móvel, mas polia móvel, apesar que a gente vai fazer uma questão sobre isso, não precisa decorar a fórmula, tá certo? E nós temos aqui do lado direito, né, essa animaçãozinha que fala sobre o plano inclinado, que é o assunto de hoje. Nós temos o peso sempre é verticalizado, tá certo? Nós temos uma força motora que vai empurrar o caminhão para cima, e nós temos a força normal. Já falamos aula passada que a normal não é a reação ao peso. A normal é a força que surge decorrente o contato com o bloco com o piso, ou com a superfície de contato. Então, se por acaso da questão falar qual o instante que o corpo perde o contato com o solo, nesse instante, a normal é igual a zero. Nós fizemos uma questão lá passada sobre isso. Na hora que o corpo perdeu o contato com o solo, significa que a minha normal é igual a zero. E nós temos aqui também a outra simulaçãozinha, deixa eu só voltar aqui que ela não pegou, certo? Ela fala exatamente sobre a polia móvel. Cada polia móvel, ela divide a força que você quer, o peso, pela metade. Então, por isso que aqui tem, ó, vamos fazer uma continha aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, 200 quilos para baixo, esse pedacinho aqui, ele vai segurar 100, e esse pedacinho vai segurar 100. Da sua vez, aqui, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 50 para cá e 50 para cá. Que vai, cada polia móvel divide o peso pela metade. Ou seja, eu tenho um peso de 200 quilos, eu vou aplicar uma força de apenas de 50 quilos. Veja que eu vou exercer uma força menor. Mas a diferença é que, para que eu... Isso é assunto da próxima semana, tá? Para que eu consiga suspender esse bloco 1 metro, eu tenho que aplicar uma distância de 4 metros. Aí é a vantagem. A vantagem é você exercer uma força menor. Lembrando, para quem já está com um estudo um pouco mais avançado, trabalho é força vezes distância. Então, se o trabalho é o mesmo, quanto menor a força, eu tenho uma maior distância. Tá certo? Isso aqui a gente vai falar isso sobre trabalho e energia. A aula de hoje, eu vou só passar essa ideia de que a força é dividida pela metade. Já é mais do que suficiente para a gente. Certo? Beleza? Vamos lá. Então, vamos ver o que a gente vai aprender aqui em forças em plano inclinado.
Lembra que semana passada eu fiz um resuminho para vocês, espero que vocês tenham copiado, guardado lá no seu caderno de anotações, os passos para responder qualquer questão de lei de Newton. Continua valendo. Primeiro passo qual é? Identificar o sentido do movimento. Direita ou esquerda, para cima ou para baixo. Ah, professor, se eu não sei, chuta. Diz que é para a direita ou para cima. Por quê? Porque se você errar, o resultado vai dar negativo. Então, o que significa que você arbitrou o sentido errado. Segundo passo, desenhar as forças, que a gente chamou de DCL, Diagrama do Corpo Livre. DCL. Terceira etapa, verificar se existem forças inclinadas, que é o caso aqui. Tá certo? Na aula passada, a questão pulou essa etapa que não tinha. Nesse caso, não, a gente vai aplicar isso. Quarta etapa, ou você aplica força resultante igual a MA, ou força resultante igual a zero. Quando é que a gente usa força resultante igual a zero? Quando aparecer na questão 5 palavrinhas. O sistema está em repouso, o sistema está com velocidade constante, o sistema está em equilíbrio, né? O sistema está na iminência de entrar em movimento, ou o sistema está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Surgiu uma dessas 4 palavrinhas, eu sei que a força resultante é igual a zero. Se não for, você faz igual a MA. Próxima etapa, calcula a aceleração do sistema, usando a equação de cima. E, por último, calcula o que se pede. Toda questão vai responder da mesma forminha. Beleza? Então, a primeira coisa aqui, eu tenho um plano inclinado. Veja que agora eu vou representar as forças. Então, já que o corpo está em contato com o piso, surge a força normal. Por que tem esse nome? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. E a minha força pesa, a minha força sempre ela é vertical, ou seja, ela é perpendicular ao plano do papel. Tá certo? Você olhando a sua prova, o peso sempre é perpendicular à base da folha do papel. A sua folha 4 da sua prova. Tá certo? Veja que agora você vai ter que fazer a decomposição do movimento. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai desenhar o eixo cartesiano. De preferência, um dos eixos você coloca sobre a direção do movimento. Então, se você tem esse bloco aqui, ou esse bloco ele vai descer, ou ele vai subir. Então, meu eixo X, ele vai ser colocado aqui, ó, paralelo à superfície. E o meu eixo Y, ele vai ser perpendicular. Aqui está meu eixo Y. Eixo Y e eixo X. Certo? Então, vamos lá. Então, ó, eixo X sempre na direção do movimento. No nosso caso, esse bloco vai descer por ação da gravidade. Veja que eu tenho uma força inclinada, que é a minha força peso. Né? Não precisa nem colocar FG, você pode colocar peso. Tá certo? E aí você tem que fazer a decomposição. A força normal, ela já está no eixo Y. Não precisa decompor. Mas a força peso nem está na direção X, nem está na direção Y. O que é que eu preciso fazer? Decomposição. Lembra de vetores. Decomposição vetorial. Depois eu passo o resumo para vocês disso aí. Então, veja só. Então, eu tenho uma componente na direção Y, que eu vou chamar de VFGY, e eu tenho uma componente no setor X, que eu vou chamar de FGX. Essa sigla significa eixo X, ou eixo horizontal, eixo Y, ou eixo vertical. Depois que você faz a decomposição das forças, essa aqui, ó, você esquece ela. Você não usa mais ela. Porque você vai ser trabalhar ou no eixo X ou no eixo Y, separadamente. Tá certo? Para facilitar a conta. Então, veja, vamos observar que formou um triângulo aqui, ó. Lá na matemática, se prova que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui de cima. Ó.
Não vou fazer isso aqui, tá certo? Para a gente não perder nosso tempo. Mas lá na matemática, o professor de matemática, ele prova isso com ângulos internos, alternos, até chegar nesse ângulo aqui. Então, em cima desse ângulo, veja que eu tenho um triângulo retângulo. Vamos revisar matemática. No triângulo retângulo, eu tenho algumas operações fundamentais. A principal, que é Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Nós usamos isso aula passada. Outra, o conceito de seno e tangente. O seno, cosseno e tangente. O que é que eu tenho? O que é o seno? É o cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Aplicando essas duas formulazinhas, aí eu tenho que meu fx é o f seno e o fy é o f cosseno. É a minha decomposição. Visto isso, nós podemos fazer exercício. Tá? Não tem nenhum assunto novo. É continuação de leis de Newton. Aquele resuminho continua valendo. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, questão do Enem. Diz: uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polia móveis, né? Com o aparato atribuído a Arquimedes. E a gente vai ver lá em hidrostática, no equilíbrio dos fluidos, que é praticamente outra questão certa na prova. Fluidos, né? Ou cai pressão, ou cai empuxo. A figura exemplifica, o aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. Então, aqui eu tenho, ó, essa polia aqui ela é fixa, e eu tenho duas móveis, móvel e móvel. Por que ela é móvel? Porque ela se movimenta, ela tem liberdade de se movimentar. Então, a figura exemplifica o arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes, aí vem aquela parte que o Enem adora encher linguiça, é relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, que olha, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é de 0,8 e que Arquimedes tinha puxado o navio com a força F, paralela à direção do movimento, e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 e que a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. Ele quer saber qual é o número mínimo de polias que eu devo usar. Vamos lá. Então, vamos começar a questão analisando inicialmente o bloco. Tá certo? Então, o bloco eu tenho para cima. Para cima, eu tenho a minha normal. Para baixo, eu tenho o peso. Lembra que ele falou que a massa do navio é de 3.000 quilos. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso do navio, 3.000 vezes 10, o peso vai ser 30.000 newtons. Vou guardar esse valor, que é o meu peso. Para frente, eu tenho a minha tração F, e para trás, eu tenho atrito, porque o atrito vai ser contrário ao movimento. Certo? Deixa eu só procurar uma coisinha lá no enunciado para ler para vocês. Ele fala que suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, o coeficiente de atrito é 0,8, atrito estático. Se o atrito é estático, quando é que o atrito estático ele atua? Enquanto o corpo está parado. Então, se ele está parado, é porque a minha força resultante é igual a 0. Então, a minha força de atrito, ela vai atuar até essa força de tração superar a força de atrito. Então, o que é que eu tenho? Então, eu teria que
a minha normal vai ser igual ao peso, porque o que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Então, aqui eu tenho que a normal vai ser igual a 30 mil. 30 mil. E no eixo X, a minha tração vai... Porque a força que ele usou é 400, ó. 400. 400 newtons. Tá certo? E aí, quem é minha tração? Minha tração vai ser igual à minha força de atrito, porque a força resultante é igual a zero. O que aponta para um lado tem que ser igual para o que aponta para o outro. Então, a minha tração vai ser igual a μ vezes a normal. Quanto vale a normal? A questão fala que a normal, o atrito, o μ, o coeficiente de atrito, vale 0,8. Então, tração vai ser igual a 0,8 vezes 30 mil. Então, daqui eu calculo que a minha tração, que eu preciso para tirar ele da inércia, para vencer ele da inércia, é de 24 mil newtons. Pronto, calculei a minha força. Certo? Pronto, então aqui, ó, eu tenho nesse ponto aqui uma força de 24 mil, que seria essa força aqui, ó. 24 mil. O que é que cada polia mol faz? Ela não divide a força ao meio. Então, se para a direita eu tenho 24 mil, eu tenho para cá 12 mil e para cá eu tenho 12 mil. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, esse 12 mil aqui, ele vai parar aqui na parede. E esse 12 mil, o restante vem para cá, para outra polia. Eu tenho mais uma polia móvel. Então, para cá eu teria 600 e para cá eu teria 600. Essa daqui chegaria até lá e a outra chegaria aqui. Até chegar a quanto? Até chegar em 400. Certo? Aí o que a questão quer? Quer saber quantas polias eu deveria utilizar. Só que segundo aqui não seria 600, seria 6 mil, né? Seria a metade de 12 mil. Até chegar em 400. Aí eu quero que vocês anotem, tá? A seguinte expressão. A força motora é igual, nesse caso, a minha força resistente, que no caso seria 24 mil, sobre 2 elevado a x. Anota essa expressãozinha. Quem é FM? FM é a força motora. Quem é FR? É a força resistente, é a força que quer movimentar, que no nosso caso é de 24 mil, que no caso seria a força de atrito. E X é o número, olha o detalhe, de polias móveis. O número de polias móveis. Então, vamos lá. Então, aqui eu teria, quanto vale a força motora? 400. Então, seria 400 igual a, qual é a força resistente? 24 mil sobre 2 elevado a x. Aí eu tenho aqui, ó, como cortar um zero com zero, um zero contra zero. Então, eu teria 2 elevado a... Dá até para simplificar. 240 por 4, isso aqui vai ser igual a 60. Certo? É 60. Então, 2 elevado a x igual a 60. Aí vamos pensar aqui. Qual é o número que eu vou elevar a 2 para chegar em 60? Aí você pode até fazer por tentativa. Ó. 2, 4, 8, né? 8. Aí, ó, 2 ao quadrado, 4, né? 4 à terceira, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. E depois, 64. Aqui, ó. Vai ser 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à terceira, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, e aqui seria 2 elevado à sexta. Então, veja. Eu tenho aqui, ó,
que se eu botar 6 polias, eu consigo ter uma força maior do que 60. Então, tem que ser o primeiro acima de 60. Então, a minha resposta seria 6 polias. Ou então faz 60 fatorado, 2, 30, 2, 15, né? 3, 5 e 5, né? Então, seria o quê? 2 elevado à quarta, né? 2 elevado ao quadrado, né? Para chegar até lá. Mas eu posso fazer ela direto usando essa tentativa, já que a faltoração não vai dar a potência de 2 fechadinha. Então, eu teria como resposta 6 polias serem acrescentadas. Porque 5 é pouco e 6 pode até passar, não pode faltar, né? Porque eu teria que aplicar aqui, ó. Se fosse aplicar aqui, ó, ficaria força, só vou fazer a conta aqui, ó. Força R, motor é igual a 24.000 sobre quanto? 2 elevado à sexta. Então, chegaria força motora igual a 24.000 dividido por 64. É? Isso aqui vai dar uma força de... Deixa eu dividir aqui para vocês. Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Só um minutinho, tá abrindo a calculadora. 24.000 dividido por 64 daria 375. Ou seja, ó, eu teria que aplicar uma força de 375. Se eu estou aplicando 400, já superei. Tá certo? Eu teria que ser maior que 375. A que eu estou aplicando é 400. Então, a minha resposta seria 6 polias a serem acrescentadas. Veja que é uma questão mais complexa, porque ela envolve associação de polias, leis de Newton e trabalho. É uma questão de um nível médio para difícil. Só não é pior porque não tem um plano inclinado. Tá certo? Mas muita gente não acerta isso na prova. Então, depois, assistam a resolução com calma, tá? Para ver essa questão de cada polia móvel divide a minha força por 2. Lembrando, nós voltaremos a falar sobre isso, tá? Questão 2. Essa não. Essa já é uma questão já típica de prova. O que é que ele fala? É dado um plano inclinado de 10 metros de comprimento, conforme é mostrado na figura. Uma caixa com velocidade inicial nula escorrega sem atrito sobre o plano. Se G é igual a 10, qual é o tempo empregado pela caixa para percorrer todo o percurso necessário, tá certo? Até chegar lá. Vamos lá. Essa questão, né? Eu posso fazer também por energia, mas como eu não vi energia ainda, então vou deixar ela quieta por enquanto. Então, vê só. O que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho que a minha distância percorrida é 10 metros. Se eu quero calcular o tempo, aí você vai ter que calcular o quê? Ele, para a minha velocidade inicial, é 0. Ele vai descer até chegar lá embaixo. Eu não sei quanto vale a velocidade aqui. Porque, vê, se eu sei a minha distância, sei a velocidade inicial, acho a final, se eu aplicar Torricelli, eu calculo A. E depois eu jogo na forma do V igual a V0 mais AT, calculo o que se pede. Só o seguinte, se você for olhar aqui, eu posso responder isso em duas formas. Ou eu aplico o plano inclinado, né? Aqui eu tenho peso, ó, tenho peso para baixo, a normal para cima, né? E aí você tem o P seno para cá, o P seno de θ. Esse ângulo é θ. Como o pessoal não tem atrito, a minha normal, eu só vou usar o P cosseno se eu precisar da normal. Então, por isso que ele não deu esse valor aqui. Deixa eu passar para a resolução. Vamos lá. Então, aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui está a minha normal. Para aqui na vertical, eu tenho meu peso. Vou desenhar aqui meu eixo cartesiano.
o eixo X na direção do movimento, eixo Y coincidindo com a normal. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo também é θ. Então, para cá, ó, eu tenho o PX, eu teria o PY. Veja que na vertical, eu tenho que normal vai ser igual a PY, e na horizontal, PX vai ser igual a MA. Porque a única força que atua no corpo é a força PX. Lembrando aqui, ó, força resultante igual a... Deixa eu só apagar aqui, a normal ficou meio borradinha. Normal é igual a... Veja, como não tem atrito, eu vou nem precisar usar essa parte de cá. Aqui quem é PX? PX é quem? P seno de θ igual a MA. Quem é peso? O peso é mg seno de θ igual a MA. Ó, M cancela com M. Quem é seno? Seno é cateto oposto 5, G é 10, cateto oposto 5, sobre o cateto, a hipotenusa que vale 10, ó. Igual a A. Ó, quando a questão é bem feita, ó, 10 cancela com 10, A vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calculei o A. O que ele quer agora? Ele quer saber quanto vale o tempo para chegar lá embaixo. Aí você pode jogar na equação, ó. S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2. Lei de Newton com cinemática. Eu avisei a vocês que lei de Newton, quando cai no Enem, é assim. Tá certo? Mas, geralmente, ele cobra em cima de Torricelli, porque é mais fácil. Tá certo? Mas tudo bem, ó. Mas ele colocou que V0 é 0, S0 é 0. A distância que eu andei vale quanto? 10. Então, 10 igual a 1 meio de A, que vale 5, vezes tempo elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho 20 igual a 5t ao quadrado. T ao quadrado vai ser igual a 20 dividido por 5, que vai ser igual a 4. O T vai ser igual a raiz de 4. O T vai ser igual a 2 segundos. Tá aí, ó, uma questão típica para aparecer na prova do Enem. Pouca dificuldade em matemática. Eu só fiz multiplicar por 2, 4. Certo? Então, dificuldade já mais acessível do que a própria questão anterior. Qual é? Toda a questão, revisando a aula passada, toda a questão de MRUV, primeira coisa que é calcular a aceleração. Isso é a nossa primeira aula. Tá? Nossa primeira aula. Está lá gravada, né? Disponibilizada para vocês. Calcular a minha aceleração. Como? Usando uma das fórmulas que a gente conhece. As 3 equações da cinemática, mais a equação de Newton. E depois, calcular o que se pede. O que se pede. Então, já passei para vocês como responde qualquer questão de cinemática, de movie, calculo A, e depois calculo o que se pede, e falamos sobre como se calcula qualquer questão de lei de Newton. Tá certo? Então, como é que eu vou calcular a aceleração aqui? Vou até colocar aqui, ó. Ou você usa S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. V igual a V0. V igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli, V0 ao quadrado mais V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E a quarta equação, que é junta com a aula de hoje, força resultante igual a MA. Então, você tem, primeiro, como calcular o Azinho. Como? Usa uma dessas 4 expressões. Nesse caso aqui, eu usei o quê? Ó? Força resultante igual a MA. Que é força resultante igual a MA. A única força que atua no corpo é PX. É PX que puxa o corpo. Certo? Na vertical,
Na vertical, a minha força resultante é igual a 0. Quando falamos em lei de Newton, ou você vai aplicar força resultante igual a 0, quando? De novo. Tá? Vocês vão ler lá na prova e vão lembrar de mim, que vai cair isso. Se aparecer na prova a palavra equilíbrio, repouso, né, velocidade constante. Então, no eixo Y, o bloco ele não vai sair voando. Ele não vai perder o contato com o piso. Tá certo? Agora, na horizontal, né, no eixo X, ele vai ganhar energia, né, ele vai ganhar velocidade, tá certo? Então, teria como resposta 2 segundos é o tempo ele sair do ponto A para o ponto B. Quem chegou agora, galera, tá gravando a aula, vocês assistam com calma a resolução dessa questão, porque ela é muito importante. Tanto a primeira, que fala sobre polias móveis, tá certo? E essa aula de hoje, aí. Vamos lá. Pronto, olha que beleza. Tá? Vou fazer essa questão para quê? Para a gente revisar. Ah, professor, não vai cair assim na prova. Não vai. Mas eu estou fazendo essa para quê? Porque eu vou revisar plano inclinado e vou revisar atrito. Tem atrito? Não tem atrito, menos graças a Deus, mas tem a força elástica. Então, eu vou revisar a força elástica e vou revisar a força de atrito e o plano inclinado. Vamos lá. O conjunto abaixo é constituído de polias. Veja que, no nosso caso, são polias fixas. Essa polia ela não sai do canto. Fios e bolas ideais e não há atrito. Graças a Deus, pessoal. Quando você vê uma questão da prova que não tem atrito, agradeça, que podia ser pior. Entre o corpo A e a superfície do plano inclinado. O corpo A e B possuem a mesma massa. Então, M de A é igual à massa de B, que eu vou chamar de M. O sistema está em quê? Em equilíbrio. Então, já sei que a minha força resultante vai ser igual a 0. Então, tu já está lendo a questão e já sabe como responder. Quando a mola M de constante elástica, 2.000 N por metro, está deformada em 2 centímetros. Adote cosseno de alfa igual a 0,8, seno de alfa 0,6. Quer saber quanto vale a massa? Primeira coisa, o que é que eu faço? Para quem está chegando hoje, determinar o sentido do movimento. Neste caso, não haverá, porque o sistema está em repouso. Beleza. Segundo passo, desenhar as forças. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou começar pelo B. Então, o que é que tem B? Ó? B, eu tenho para cima, eu tenho atração, e para baixo, eu tenho peso de B. Como B está em equilíbrio, o que puxa para baixo é igual ao que puxa para cima. Então, nesse caso, eu já tiro que a tração é igual ao peso de B. Beleza? Agora, acompanha o fio. O fio ele não é ideal, então, se ele for ideal, ele vai ficar esticado. Ele não vai deformar. Quem vai deformar é a mola. Então, vê só. Se esse fio é esticado, essa tração aqui, ela vai ser transmitida pelo fio, ó, até chegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma tração também. E quanto vale essa tração? Essa tração já sei que vale o peso de B. Agora, o bloco A, o que é que eu tenho? Eu tenho o peso de A, que é para cá, ó. Peso de A. Eu tenho aqui na minha vertical, eu teria a minha normal. É normal. Deixa eu ver se eu tenho outra figurinha para desenhar. Vamos fazer aqui, ó. Tá certo? Aqui está o peso. Peso de A. Para cima, eu tenho a tração, mas eu sei que a tração é igual ao peso de B, né? Que eu provei aqui, né? Tração, peso de B. Tração igual ao peso de B. Por que que é igual? Porque o sistema tem equilíbrio. Então, o que aponta para cima é igual ao que aponta para em B. Em A. Em A que eu tenho? Eu tenho outra tração aqui. Vou chamar de T2. E para cima, eu tenho minha normal. Tá certo? Antes de trabalhar o plano inclinado, vem para cá, ó. Nesse bloco aqui, ó. Quem vai puxar para cá é a minha força elástica. Então, na verdade, a minha força T2 vai ser exatamente igual a quem? A minha força elástica.
Então, T2 é igual a força elástica. Lembra, força elástica é K vezes delta X. Anota aí. Força elástica é a constante elástica vezes a deformação. É a famosa lei de Hooke. Não é o Hooke super-herói, é o Hooke da dinâmica. Então, quem é força elástica? Aí vamos lá. Vamos voltar aqui para saber quem é a nossa constante. A constante é 2.000 e a deformação vale 2 centímetros. Então, lá. A constante K vale 2.000 newtons por metro. E o meu delta X, que é a minha deformação, vale quanto? 3 centímetros a 2. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Só um detalhe, cuidado na prova. A minha constante elástica está em metros. Tá? Então, a minha distância também tem que estar em metros. Então, isso vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 a menos 2. É só dividir por 100. Então, vindo para cá, a minha força elástica vai ser igual a 2.000 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Aí, então, vou cortar esses 2 zeros de cá com 2 zeros. 20 vezes 2, a minha força elástica é igual a 40. Tá? 40 newtons. Calculei a minha força elástica. Minha força elástica é de 40 newtons. Como o fio, boa noite, Estevão. Como o fio ele é constante, o fio ele é ideal, meu T2 aqui vale 40 newtons. Vamos lá. Aí veja, se você imaginar que o meu eixo X, tá? Meu eixo X está aqui, ó. Meu eixo X está aqui, ó. Eixo X. E aqui está meu eixo Y. Eixo Y. Veja que esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a esse ângulo alfa aqui, ó. Desenhar ao contrário aqui o alfa, rapidinho. Alfa. Beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho a componente para cá, ó. Eu tenho o peso de A Y e o peso de A X. Como eu não tenho atrito, pessoal, grava isso. Toda vez que eu não tiver atrito, o meu eixo Y não vai servir para nada. Então, se você fizer, vai perder só tempo. Então, o que acontece? Quem é que puxa o bloco para baixo? Para quem puxa o bloco para baixo, no bloco A, é a tração 2 mais o peso de AX. E quem é que puxa o bloco para cima? É a tração 1 ou peso de B. Aí, ó, quem é o peso de AX? Peso de AX é o peso de A vezes o seno de alfa. Que a questão fala que vale quanto? 0,6. Não vou nem precisar usar o cosseno. Por quê? Porque já que não tem atrito, eu não vou precisar usar o anormal. Certo? Então, quem é o PAX? Então, PAX vai ser igual a M vezes G vezes 0,6. Substituindo, ficaria M, a tração 2, que é a minha força elástica, é 40, mais M vezes G vezes 0,6, igual ao peso de B, que vale quanto? M vezes G. Veja que agora está tudo em função de M. Então, aqui ficaria 40 igual. G é quanto? G é igual a 10. G é 10. Então, 10 vezes 0,6. Então, vamos apagar aqui para não passar agora ainda a forma para o outro lado. 40 mais 10 vezes 0,6, 6M igual a 10M. Se eu passar o 6M para lá, ficaria 10M menos 6M igual a 40. M igual a 40 sobre 4. Isso igual a 40 sobre 4 vai ser igual a 10 quilos. Então, cada bloquinho vai ter 10 quilos, já que a massa de A igual a massa de B, que é igual a 40. Ah, professor, isso vai cair da prova? Assim não. Tá certo? Apesar que, como não tem atrito e a força resultante igual a 0, pode ser que caia. Tá certo? Mas para que a gente fez essa questão? Para a gente revisar
Força elástica, lei de Hooke. Lei de Hooke aqui, ó. Lei de Hooke. Né? K vezes a deformação. Lembramos do P, da força inclinada aqui devido ao plano inclinado, o PX e o P cosseno. Gente, o PX sempre será usado. E o PY só quando tiver atrito. Ou se eu precisar usar A normal. Tá certo? E quando é que eu uso a normal? Quando eu vou calcular o atrito. Porque o atrito, ó, para quem não gravou ainda, é mi vezes A normal. Então, se eu não tenho atrito, não há necessidade de calcular normal. Então, é menos uma coisa para ser feita. Ah, então para que ele deu o cosseno de alfa? Para o cara perder tempo. Tá certo? Para que o cara perca tempo. E o tempo é aquilo que nos falta no dia da prova. No dia da prova, o tempo é o que derruba a gente. A gente deixa de fazer muitas questões porque a gente perdeu tempo. Tá certo? E esse minutinho que a gente perde uma questão e outra, que a gente termina se dando mal no final da história. Beleza? Então, ó, o que é que acontece? Sempre, quando você for trabalhar, você vai sempre trabalhar no eixo Y e no eixo X. Sempre. Sempre lembrar. Por exemplo, no bloco B, eu só estou trabalhando no eixo Y. Porque o bloco B, ele não se desloca na horizontal. Então, aqui, ó, só eixo Y, que aponta para cima é igual que aponta para baixo. Já no bloco A, o que aponta para a esquerda, que é o eixo X, é igual o que aponta para a direita. Por quê? Porque desde o começo da questão, a questão nos informa que o sistema está em equilíbrio. Eu não canso de repetir isso, sou chato. Por isso que no dia da prova, o cara lembra de mim. Porque eu digo, se a prova aparecer a palavrinha equilíbrio, velocidade constante, MRU, repouso, ou a palavra iminência, significa que força resultante igual a zero. Então, a questão que você vai aplicar, força resultante igual a zero, e o atrito é igual a zero. Ela é nulo. Então, é uma questão possível de se cobrar em prova. É das fáceis? Não, mas é possível se cobrar. Ela fica no nível mediano, porque junta com plano inclinado e força elástica, tá certo? Beleza? Temos mais um aí para a gente quebrar a cabeça. Bom, essa é outra. Tá certo? Essa é outra típica de prova. Tá certo? Essa, tirando a primeira, porque a primeira já foi questão do Enem, então não adianta nem perguntar se cai no Enem, com certeza. E essa quarta questão é outra carteira certa para aparecer na prova. Tá certo? Porque fatalmente você vai ter duas questões na prova. Vá por mim. Uma, você vai aplicar força resultante igual a zero. E a outra, força resultante igual a MA. É? Você vai ter duas questõezinhas aqui. Só que uma dessas, por exemplo, essa daqui, você vai juntar com MRUV ou vai juntar com energia ou vai juntar com colisões. Certo? E a outra não. Essa última aqui vai ser sozinha, que é o caso daqui. Então, olha lá. Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região, levando pendurado um recipiente de 200 quilos. Ó, o peso, a massa, 200 quilos. Com mantimentos e materiais de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo e uniforme. MRU. MRU significa A igual a zero, ou seja, força resultante igual a zero. Tu tá lendo a questão, já tá sabendo aonde tu vai responder a questão. Sujeito às forças peso, a resenha do ar F e a tração T, exercida pelo cabo inextensível que o prende ao helicóptero. Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ,
e o seno de θ é 0,6 e o cosseno é 0,8, e G é 10, quer saber quanto vale a resistência do A. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que se faz, identificar o sentido do movimento, que no meu caso é para a direita. Primeira coisa. Quem faltou lá passar está tendo a oportunidade de rever o processo de responder qualquer questão de lei de Newton. Primeira coisa, o que é? Determinar o sentido do movimento. Já está até aqui, ó. A questão já fez para você. Segunda etapa, desenhar as forças. O que a gente chama de diagrama do corpo livre. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o peso para cá, para baixo. Para cá, eu tenho a tração. E, ó, para o sentido contrário, se eu estou andando para a direita, eu tenho o atrito do ar para a esquerda. FA para a esquerda. FA. O que é FA? É a força de resistência do ar. Então, FA, força de resistência do ar. Que é a nossa força de atrito. Quem é a tração? T é a tração do fio. Tração no fio. E o peso, aí tá claro, né? É o peso da caixa. Terceira etapa qual é? Verificar se tem alguma força inclinada. Então, ó, sempre coloque o eixo X na direção do movimento. Ó. Se o cara está andando para a direita, aqui está meu X. E aqui está meu eixo Y. Eixo Y. Existe alguma força inclinada? Sim, ó, a minha tração. Então, minha tração vai ter para cá. Lembrando, né? Que esse ângulo θ aqui, ó, é igual a esse ângulo θ aqui, ó. Então, vindo para cá, ó. Eu tenho TX e para cá eu tenho TY. Ok? Vamos lá. O que é que eu conheço? Aí vamos voltar aqui só para saber os dados. Ó. Eu tenho que a minha massa vale 200 quilos. Então, M. Deixa eu botar outra coisinha, que essa não dá para enxergar. M igual a 200 quilos. Então, peso é quem? MG. Então, meu peso vai ser igual a quanto? 200 vezes 10. O peso é igual a 2.000 newtons. Então, aqui para baixo eu tenho 2.000 newtons. Ó, se eu tenho 2.000 newtons para cima, ou para baixo, então TY, eu já sei que no meu eixo Y, força resultante igual a zero. Então, TY é igual a peso. Então, TY igual a 2.000 newtons. Aí, quem é TY? TY, ó. TY é T cosseno θ. Por que cosseno? É só olhar. Circula aqui, ó. Não tenha vergonha de fazer isso. Vergonha é real. Aqui é TIT e aqui é TY. O ângulo não está entre os dois. Não está com ângulo. Então, se está com ângulo, é cosseno. Então, TY é T cosseno. Quanto é o cosseno? O cosseno ele falou que é 0,8. Então, TY vale 2.000 igual a T vezes 0,8. Então, T vai ser igual a 2.000 sobre 0,8. Não precisa nem dividir isso. Deixa eu guardadinho aqui. Tá? Aí, vamos lá. Aí, vamos agora para o eixo X. Eixo X. Eixo X, a minha força resultante também é igual a zero. Então, o que acontece? O que é que aponta para a esquerda? FA. FA é igual ao que aponta para a direita, TX. Então, FA vai ser igual a... Quem é TX? Ó, TX está aqui, ó. TX e T está sem o ângulo. Sem ângulo. Cadê o ângulo aqui? O 1 está em cima. Então, está sem o ângulo. TX é T sem θ. Com θ
cosseno, sem teta, seno. Quanto é o seno? Se aqui é 0,8, vai ser 0,6. Então, a força de atrito do ar igual. Quanto é T? 2.000 sobre 0,8 vezes 0,6. Então, ó, eu posso simplificar esse 0 de cá com 0 de cá. Então, ficaria 2.000 vezes 6, daria 12.000. Dividido por 8. Então, quanto é 12.000 dividido por 8? Então, 12.000 dividido por 8. Aqui vai ser igual a 1. 8. Como 4. Décimo 0. 5. 0, né? Seria quanto? Teria mais 2 zeros. 2 zeros. 1.500 newtons. 1.500 newtons. Você teria isso na letra C. Veja aqui. Quando se fala em forças inclinadas, naturalmente, para o aluno, ela ganha uma certa dificuldade. Por isso que, geralmente, quando cai algo inclinado, o Enem, ele fala para usar força resultante igual a 0. Para dar uma aliviada na questão. Tá certo? Então, ele tem que morder de um lado e soprar do outro, para dar condições ao aluno a fazer a questão de uma forma mais tranquila. Mas sempre é da mesma forma. Tá? Então, ó, com teta, usa cosseno. Sem teta, por que sem teta? Porque o teta está lá em cima. Ó. Tá? Então, toda vez que você olhar para dois ângulos, dois componentes, e tiver um ângulo no meio, é cosseno entre eles. Se tiver sem um ângulo, é seno. A componente é igual a resultante vezes o seno. Tá certo? Mas não está decorando. Fala, Igor. Deixa eu liberar aqui para perguntar. Pode falar. Oi, professor, eu vi uma vez que quando você tem 3 vetores, você pode meio que formar um triângulo e como é força resultante igual a 0, Veja. você pode... Beleza. Vocês vão ganhar outra cortesia agora. Graças a Obrigado, Igor. obrigado. Certo? Veja, eu falei que vai ter um assunto lá na frente chamado estática. Tá certo? Estática é a questão do equilíbrio dos corpos sólidos. E lá você vai ter a estática do ponto material e do corpo extenso. Quando se tratar de um ponto material, tá certo? E o corpo estiver sob a ação de 3 forças, tá certo? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, você tem o quê? Você tem a tração, tem a força A e a força peso. Se está em equilíbrio, você pode usar o teorema das 3 forças. Que isso aqui eu só ia falar isso lá em estática. Tá certo? Mas já que estamos aqui na guerra, vamos lá. Aí, pessoal, veja como isso é ridículo. Para não dizer uma palavra mais feia, idiota. Vou apagar aqui, tá certo? Vou usar aqui. Quando é que você vai usar o teorema das 3 forças? Por favor, diga aí. Não me matam de vergonha. Quando é que vocês vão usar o tema das 3 forças? Quando tiver 3 forças. Senão, não era teorema das 3 forças. Certo? Então, lá. Então, se eu tenho 3 forças, você vai desenhar uma após a outra. Tá? Então, para cá, você tem quem? A tração. Aqui tem a força de atrito. E para baixo tem o peso. Tá certo? Só ter cuidado que esse ângulo aqui, ó, é teta. E esse ângulo é 90 graus. O que é que eu conheço? Eu conheço que esse ângulo aqui, o meu peso vale 2.000, né? Calculei o peso, faz 2.000. O que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui que calcular quem? Tangente de θ é o cateto oposto
sobre o cateto adjacente, que é o peso. Aí você vê só, mas a questão não disse quanto vale o cateto da tangente, mas você tem que saber que tangente é quem? Sen de θ sobre cosseno de θ, que é igual a força sobre 2.000. Quem é o seno? 0,6 e o cosseno 0,8. Aqui, ó. Então, na verdade, quando a gente estiver mais perto da prova, a gente só vai fazer isso aqui na prova. A resolução é isso aqui, ó. Já sai mais rápido. Porque, veja, o teorema das três forças só pode utilizar para sistema em equilíbrio. Por quê? Aí vamos revisar vetores. Tá certo? Vetor. Lei do paralelograma. Desculpa, o processo geométrico. Né? Aí vou fazer uma revisão de vetor depois aqui, uma aula só para isso, tá? Mas vai servir para isso. Como é que eu sei que a resultante é igual a zero? Quando você ligar um vetor após o outro e a extremidade do último coincidir com a origem do primeiro. Tá certo? Então, por isso que chama de três forças, porque o polígono fechado de três lados é o triângulo. E, de preferência, tem que ser um triângulo retângulo para facilitar a nossa vida. E se não for retângulo, aí tem que usar a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Vem que nós revisamos tudo agora. Tá? Pega essa gravação depois, não mostra para ninguém, não. Tá? Tá? Nós fizemos, quando é retângulo, aplica quem? Pitágoras, seno, cosseno ou tangente. E se não for retângulo, triângulo, não faz? Faz. Usa a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Mas faz de qualquer jeito. Mas, geralmente, são triângulos retângulos, para facilitar a vida do aluno. Então, como eu falei, a questão do tempo. Se a gente fizer pelo processo tradicional, a gente vai gastar 5 minutos. Se fizer pelo teorema das três forças, que é outra coisa, tem que fazer uma estrelinha, tá, gente? Uma estrelinha, que isso aqui é muito importante para cair em prova. Por quê? Porque a questão de equilíbrio cai na prova. Mas nem sempre é ponto material. Pode ser corpo extenso. Então, se for corpo extenso, só sai fazendo momento. Mas momento aí não viu ainda, não estudamos ainda. Mas agora, se você pegar qualquer questão, até de eletrostática, força elétrica. Olha, eu tenho aqui, ó, vê, Igor, vê. Eu tenho aqui, ó, uma barra e aqui tem um pêndulo aqui, ó. Aí para baixo eu tenho um peso, para cá eu tenho a força elétrica e para cá eu tenho a força de tração. É a mesma coisa. Três forças aplicadas em um único ponto e a minha resultante vai ser igual a zero. Aplica o triângulo e dá a resposta. Lei de Coulomb aqui, ó. Força elétrica, eletrostática. Tá lá. Vai cair na prova isso aqui. O que pode acontecer é que ele caia camuflada em outro assunto. Aquilo, são poucas coisas que eu vou decorar. Essa é uma delas. Teorema das três forças fatalmente cai na prova. Tá? Beleza? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, né, uma mensagem motivacional, né, que é baseada na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Tá? Quem concorda, levanta a mão. Toda matéria acumulada tende a permanecer acumulada, ao menos que uma força chamada prova mude seu estado de repouso, que é a inércia, né? Fazendo uma analogia à lei da inércia, que aí, no caso, troca a palavra prova pela palavra força, ou a força para vencer a sua inércia dos corpos. Beleza, galera? Estamos aqui em plena sexta-feira, 9h da noite. Eu só queria dizer uma coisa a vocês. Sextou, certo? Vejo vocês semana que vem, no sábado, horário normal, tá? Agradeço aí a presença aí, tá?
Estamos à ordem aí. Tá? Então, já, vou parar a gravação, porque já eu já libero o nosso link. E daqui a 5 minutinhos,